Olá! Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Olha eu aqui de novo. Nós vamos dar continuidade no nosso papo sobre saúde mental na adolescência, né? Que foi bem legal. O pessoal já tá entrando. Vou deixar vocês entrarem primeiro para eu já chamar o Gui e a gente começar a nossa conversa. A gente vai dar continuidade na nossa conversa sobre saúde mental na adolescência. Opa! Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. O pessoal tá entrando, vamos deixar subir um pouco mais. Bom, eu vou falar aqui, para quem ainda não viu, né? A primeira parte da nossa conversa. A gente chamou o Guilherme de novo. O Guilherme trabalha com a gente aqui na Clínica IB, ele é psicólogo. Ele atua com crianças e adolescentes, né? Esse público jovem, infantil, aqui na Clínica IB, no programa Atitude. E na última live, para quem não assistiu, a gente conversou um pouquinho sobre saúde mental dos adolescentes. E aí a gente passou um pouco sobre os temas como, por exemplo, o que era adolescência, como identificar que algo fugiu do normal e chegou a hora de pedir ajuda. A gente conversou sobre isso. Nós falamos também da terapia na prática, né? Como que funciona, se a família participa, se os pais participam ou não, como que é feito. A gente falou também do que mais tem aparecido, inclusive isso foi um dos pontos que ajudou a gente a construir essa segunda live, né? Porque a gente conversou um pouco sobre o que mais tem aparecido no consultório, né? Se é ansiedade, compulsão, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? O que esses jovens têm sentido em comum. E também falamos da importância da autonomia desse adolescente, né? Que acho que foi o clímax, foi bem legal, a gente conversou sobre essa questão de respeitar o espaço, né? De dar autonomia para ele tomar as decisões dele, para poder até criar esse vínculo com a família. Bem, então quem não assistiu, vale a pena assistir. Volta lá no nosso IGTV, no nosso feed também tem essa primeira parte da nossa conversa. E hoje nós selecionamos alguns temas que vão dizer para a gente um pouco das consequências desse sofrimento emocional quando ele não é tratado, né? Então, se a gente não cuida, né, desse sofrimento, dessa depressão, dessa ansiedade, enfim, na adolescência, o que isso pode acontecer? O que pode gerar pra gente, né? Então, Gui, se você quiser se apresentar de vontade, e em seguida a gente já pode começar a conversar um pouco sobre as compulsões, né? E a gente vai falar um pouco sobre a compulsão alimentar. O que é, por que acontece. Legal. Pode mandar bala. Fechou, então vamos lá, gente. Boa noite, pessoal que entrou aí depois, que eu não vi se todo mundo apareceu. Bom, eu sou o Guilherme Krebs, eu sou psicólogo, sou formado pela PUC. Eu trabalho com clínica e caí, assim, nas graças de trabalhar com adolescente e criança lá na clínica da IB também. Foi onde eu consegui também descobrir muito desse trabalho, muito do que a gente vai discutir hoje. Então, acho que tem uma experiência muito legal de clínica. Eu trabalho com adolescente, trabalho com criança, trabalho com adulto, mas o público jovem é um público que me conquistou bastante, porque eu vejo que tem uma defasagem de profissionais assim, que focam nisso e que estão sentindo falta de se comunicar com um psicólogo que entendem o que eles dizem. Eu acho que isso a gente vai chegar a falar em algum momento hoje também, quando a gente falar principalmente da compulsão de jogos e tudo. Então, é uma área que eu gosto muito, pratico, estudo, pesquiso, então a linguagem é um pouco mais fácil de atingir. Então é um público que eu gosto bastante. Exatamente hoje a gente vai falar um pouco dessas consequências. De que eu cheguei a citar um pouco, acho que das 3 de hoje, na semana passada, só que foi muito assim no final, a gente estava quase encerrando, então eu senti um gostinho de, meu Deus, vamos focar mais nisso. Então, hoje a gente vai falar dessas 3 compulsões, mas obviamente eu vou meio que transpassar todos os temas da adolescência, porque eu acho que tudo tem a ver. Obviamente a gente vai focar nisso, mas tudo faz parte de um mesmo conjunto. Então acho que a gente vai começar primeiro com a compulsão alimentar, né? Isso. Vamos lá. Eu quero também deixar
uma coisa clara aí pro pessoal que chegar depois, não sei. Eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? Simples não é uma coisa ruim. Simples acho que facilita a gente poder comunicar com todo mundo. Eu não quero teorizar muito, porque a psicologia é muito grande, ela tem muitas áreas, ela tem muitas abordagens, ela tem muitas pesquisas. Eu vou trazer muito mais da experiência clínica que eu tive e do que eu pesquiso, do que eu busco, do que eu estou discutindo também com os terapeutas e com os próprios pacientes, tá? Então vamos lá. O que temos nas compulsões alimentares, primeiro tema? Vamos lá, vamos começar já assim, já, né? Começar básico, né? Bem basiquinho. Então, vamos lá. Basiquinho. Compulsão alimentar. Aquilo que eu falei na semana passada eu vou repetir, tá? Geralmente a gente pensa em compulsão com aquele excesso de alimentação. Então, aquele adolescente ou jovem que come muito, desenfreado, sem controle, sem horário, sem percepção do excesso, chegando até a passar mal. Mas isso faz um dos aspectos da compulsão, mas existe também a compulsão do jovem que não come. Porque também a compulsão, ela impede, inclusive, dele poder ter o prazer do alimento. Então, eu vou falar um pouquinho dos dois. Aqui é meio diferente, mas eu quero falar um pouco dos dois também. O que aparece para esses jovens, tá? Primeiro, tem uma questão muito cultural no que eu vou trazer. Então, essa experiência que eu tive apareceu muito com as meninas nos meus atendimentos e no que se discute na literatura. Então, tem uma questão cultural muito forte nas meninas, da questão, principalmente do corpo e de imagem, e questão da alimentação também, que eu acho que é um tema que as meninas tiverem aí, vão dizer que em algum momento isso foi debatido, apontado por alguém da família ou por eles mesmos. Tem uma percepção aí que faz parte do universo cultural da mulher, então isso aparece muito mais na clínica da mulher. Só que, obviamente, tem nos meninos também, tá? Eu não quero também deixar esse mito de que, então compulsão alimentar é só nas mulheres. Não. Existem também muitos meninos jovens que também comem demais ou que deixam de comer, às vezes por uns outros motivos, mas eu vou falar no geral. O que aparece? A questão da compulsão, gente, eu também não quero também alarmar muito os pais. Eu não tem como ter uma formulinha assim de, então meu filho tá comendo muito, meu filho tá comendo muito pouco. Eu sei que isso é compulsão, eu sei que não é, porque às vezes os pais vêm, né, com essas questões, meio que uma cartilha. E aí, Guilherme, o que eu vejo, o que eu faço, o que eu analiso? E eu falo, calma, vamos lá, vamos junto. Eu acho que primeiro a gente tem que entender qual é o padrão de comportamento dessa alimentação para essa criança e para esse jovem. Se ele já é um jovem que já come bem, que já é um jovem que se alimenta em vários horários, então assim, a questão da comida para ele já faz parte do universo do dia a dia. Não é nada novo, não é nada diferente. Não é uma compulsão. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente também não patologizar, não tornar doença o ato das pessoas poderem comer. Eu não estou querendo partir daquela coisa de você tem que comer pouco, você não pode comer nada, então quer dizer que você tem que fazer dieta. Exatamente isso é um dos primeiros sinais de ter uma compulsão aí. Quando o jovem ele parte para o excesso, é quando a gente sente que nem ele está dando conta da alimentação. Então vamos falar dos dois casos, daquele que come muito e daquele que come pouco. Daquele que come muito é quando até o próprio jovem passa mal de comer. Então, tipo, de chegar a vomitar, ou dele chegar a sentir enjoo, passar mal do fígado, onde ele começa a ter umas contrações de fígado mesmo, onde você vê fisicamente, e ele também anuncia isso, de que não está bom, que ele está comendo demais. E não é uma vez só, né, gente? Não foi um dia num churrasco de domingo, ou aí no Natal chegando perto, que ele morreu de comer no Natal e é compulsivo. Isso tem um padrão, a gente tem que ficar sempre de olho. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os pais, para qualquer questão de saúde mental. Isso era uma dúvida. Muitas vezes os pais, eles têm que estar de olho, né? Isso era uma dúvida que eu tinha. Eles ficam... Inclusive, que a compulsão, ela pode ser considerada compulsão, né? Quando você tem um ataque de fúria, né, no Natal, sei lá, ou então um dia da semana te deu a louca e você comeu descontroladamente, eu tô falando por mim, tá? Ou se é um comportamento, ou se é um comportamento que é periódico, assim, né? Tipo... exatamente. Exatamente isso. Pra gente também não... É porque essas datas, elas são muito permitidas também socialmente de a gente exagerar. Eu acho que tem uma questão de ser legal exagerar, de ser gostoso, e você faz isso com prazer, e você às vezes deixa esse dia pra isso, sabe? Você meio que reserva esse momento pra você curtir o máximo que você pode, só que obviamente no dia seguinte você sente, e aí você, né, faz o contraponto, né? Você fala, eu morri de comer, acho que eu não vou morrer de comer todos esses outros dias, porque o ano começou agora. Então isso é uma questão que é normal, a gente faz isso, o jovem também vai fazer, o adolescente, a criança também. Obviamente a criança e o adolescente não vão ter um pouco de noção. E aí que entra na questão do pai e da mãe, que os adolescentes tanto odeiam.
Então, meu pai e minha mãe têm que controlar o que eu como. Então, eu comi demais. Como é que eu sei que não? Como é que eu falo pro meu filho que ele não pode comer isso? Porque tá muito, porque tá pouco? Eu acho que é sempre ficar observando, gente. Eu gosto da observação, daquela observação atenta e não muito intrusiva. Então, não fica se metendo no julgamento. Eu acho que o primeiro passo é não julgar o que tá acontecendo. Você tá percebendo que seu filho tá comendo demais e tá se tornando uma coisa corriqueira do cotidiano, que está preocupando você e sua família, é um primeiro passo para você começar a ficar de olho e procurar um tipo de ajuda. Pode ser para você, pode ser para ele, ou pode ser mais para você entender o quadro que está acontecendo. A primeira coisa que não se deve fazer é você julgar nesse momento, porque é a pior coisa que aparece. Então, quando é aquele jovem que ele não está bem por algum motivo, e ele desconta na comida, então a gente chega nesse ponto também, que às vezes a nossa comida acaba sendo o nosso porto seguro para nossos afetos, e você chega com seu pai, sua mãe, vó, tia, e nossa, você tá comendo demais, essa comida tá te fazendo mal, você tá horrível. E aí você para pensar. Você que está se formando como ser humano ali, tentando entender o mundo, todas as questões hormonais e mentais que estão trazendo, que estão mudando. E aí você para e fala, meu, eu tenho muito prazer nesse movimento, da comida, da alimentação. E eu tenho uma questão de peso da minha família e social que me impede de ter esse prazer, o que eu vou fazer com isso, sabe? Então isso cria um conflito muito forte nele de mais culpa. E aí a gente entra naquele processo da compulsão de muitas vezes as pessoas comem por culpa. E é pior ainda. Então antes ela comia e não percebia e estava passando mal, ela começa a comer culpada sabendo que ela está fazendo errado. Entendi. Então aí piora o quadro. Porque ela está comendo culpada, analisada, com aquela família internalizada dentro dela falando, está errado, está comendo muito, isso é nojento, isso é feio, não pode fazer tal coisa, então ela come ainda triste e pior, sabendo que aquilo vai fazer mal para ela. A compulsão, ela não tem muito controle, então eu acho que pedir para o menino se controlar, para a menina se controlar, é meio complicado, porque às vezes, se a gente for parar para pensar, nem no adulto essa compulsão. Ai, meu Deus, travou. Será que é a minha internet ou a dele? Eu tô te ouvindo, e veio bem aí. Não, eu fiquei gelada, eu falei, o Guilherme sumiu. Eu já ia falar pro pessoal, vocês estão comigo? E aí, mas voltou? Voltou, deu uma gelada assim, ficou um tempo desligado. Eu falei, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. É, porque só quem sabe os bastidores dessa nossa internet. Ai, meu Deus, é questões técnicas, sempre. Enfim, voltando, você estava falando sobre comer com culpa. É um fardo muito pesado para carregar, né? Porque a gente acha, quando a gente está do outro lado, sendo adulto ou sendo fora da família, de que eles têm controle disso. E que só falta eu anunciar. Sabe? A gente tem um pouco dessa percepção, sabe? Ou então, você só precisa ver, olha, tá muito excesso, isso aqui tá demais, isso aqui não pode. Como se aquele apontamento fosse suficiente para ele. E aí, quando eu trabalho muitas vezes com eles nas clínicas e com as famílias, um dos primeiros passos que eu gosto de trabalhar com eles é para evitar esse tipo de comportamento, porque eles trazem muito esse questionamento. Guilherme, eu sei que eu tô comendo demais, sabe? Eu sei que eu não tenho controle, porque se eu tivesse, eu não queria estar fazendo. Porque eu não tô bem de saúde, o meu corpo não tá legal, eu não tô me vestindo, mas eles ainda ficam apontando, eles estão querendo me mostrar, jogando na minha cara o tempo todo, que eu não tenho controle. Então isso não ajuda. Se você quer ajudar, que tipo de ajuda você pode ter, sendo você não um profissional de saúde? Eu acho que o primeiro é entender o que está acontecendo, se é uma fase, porque o adolescente pode estar passando por algum problema na escola, pode estar passando por um problema de relacionamento, com o familiar, ou com ele mesmo, de imagem, de percepção, e aí a comida às vezes acaba sendo esse porto seguro dele. Então, se você é um pai, uma família atenta a isso, você entende que é um processo e fica acompanhando esse processo meio de canto, tentando entender, se colocando aberto, disponível para isso, sem julgamento, sem apontar muita coisa, sem querer identificar problemas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz muito no nosso mundo aqui offline, mundo das nossas relações, de ficar apontando ou julgando os problemas dos outros. E a gente sabe que isso não ajuda, piora, e isso até dificulta para a gente, que é profissional de saúde, poder trabalhar com eles. Porque é a gente que pode ajudar nesse processo de indicar junto com o paciente o que não está bom. Só que antes disso, ele já foi tão indicado por tanta gente de que ele está passando por tanto problema, que está tudo tão errado, que a gente no começo tem que filtrar, sabe? A gente tem que começar a falar, peraí, calma, vamos ver se está errado ou não. Você comer não é errado. Porque aí a gente chega naquele outro lado da compulsão, que muitas vezes a comida acaba sendo aversiva. Então você tem situações onde comer para aquele adolescente, para aquele jovem, é uma situação onde ele não pode, ele não tem acesso, ele não quer e ele evita de qualquer forma. Primeiro porque, às vezes, está vinculado com prazer e tem um sentimento daquele jovem de se punir por algum motivo. Então, a isso eu não vou entrar muito, porque pode ser da questão da clínica mesmo. Então, tem, às vezes, um funcionamento que é inconsciente, ele não percebe
de se punir. E às vezes o primeiro lugar que ele conhece é a comida. Se eu não comer e não tiver prazer, eu estou me punindo porque eu mereço. Porque eu não presto, porque eu não sou bom, então eu não preciso passar por isso. Tem esse movimento. Mas também tem aquele que não come porque ele passou por tudo aquilo que a gente acabou de falar. A família apontou, a mãe, a tia, a escola, a professora, o psicólogo, o psiquiatra, e ele começa a criar uma aversão pela comida. A comida acaba sendo um problema da vida dele. E tudo que antes era problema, eu vou dizer que, obviamente, a comida não era o problema dele, né? A comida era onde ele desaguava os problemas estavam em outros lugares. Só que a comida virou tão central no debate que tudo o resto que a gente precisa trabalhar, que a gente quer conversar, não é mais problema para ele. O problema é, eu preciso parar de comer. Às vezes aparece isso na clínica. Ai, meu filho come muito, Guilherme, quero que ele faça terapia para ele parar de comer tanto, porque isso é compulsão. O médico já falou que ele engordou. E aí a gente fala só da comida, só de comer, só da alimentação, só da dieta. Então tudo vira a comida. Tudo vira um problema. E aí que você acha que esse jovem vai querer comer, gente? Toda vez que ele quiser, sei lá, comer um lanche, tomar um café da manhã, almoçar, ele vai carregar todo esse peso em cima. E aí, os que não conseguem controlar mesmo, vão comer por culpa. E aí começa todo aquele movimento de que a gente pode... A gente não vai chegar a falar disso, mas eu vou citar da questão da bulimia, então, de poder vomitar isso. Então, acontece também. Ele morre de comer e vomita isso depois sozinho no quarto, porque ele não quer que isso vá para o corpo dele, ele não quer que isso faz parte, porque ele sabe que está errado. Mas isso é uma questão bem específica, por isso que eu não quis trazer, que pode ser outro tema de live. Tratar de bulimia pode ser uma outra questão também. Mas entra muito parecido com esse quadro da compulsão. Então, nesse movimento todo, acho que mais para a gente chegar em alguma conclusão, é que a gente... olhe com cuidado para a situação que está acontecendo desse jovem, dessa criança, acompanhe junto, esteja sempre perto de um profissional, pedir uma ajuda, de uma indicação, para você mesmo ver se está errado, para você mesmo ver antes, talvez, de apontar para o filho, se não é uma questão sua com a alimentação, sabe? Se não é você que está exagerando, ou se realmente ele precisa. E aí buscar caminhos para esse jovem, porque a gente sabe, e eu falei um pouco disso na terapia passada, que para o jovem aparecer na clínica de livre e espontânea vontade, uau, eu quero muito fazer terapia, é complicado, não é muito comum. Às vezes vem obrigado pelos pais, e aí vem toda aquela questão, ele tem que ir. E aí o menino vem e não quer falar nada, ele quer ficar de cara feia porque, mano, eu tô de saco cheio, eu não quero falar. Não é problema seu, sabe? Tipo, eu não quero falar de comida. É, exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Aí você tem que começar a falar de outra coisa, né? E aí você trabalha com ele de outras 800 mil coisas antes de falar de comida. Entendi. Porque se você falar disso, ele nunca mais volta. Nem ele, nem a mãe, nem ninguém. Então eu acho que até esse processo do jovem aparecer na clínica, ele tem que ser de uma maneira mais tranquila. Então, gente, sempre conversem de boa, é sem julgamento. Conversar não é julgar, não é apontar. É só sentar e falar, olha, não tá legal, eu não tô gostando disso, eu tô assustado, eu tô com medo, você tá bem? Você quer conversar? Você não quer falar comigo? Beleza, sabe? Tipo, eu também não tô pronto pra ouvir, como pai ou mãe, mas vamos procurar alguém que você consiga conversar, que você consiga sentir à vontade, que não vai te julgar, porque às vezes também não consigo isso, sabe? Começar a poder assumir que às vezes a gente chega num papel e de um tipo de relação onde a gente não consegue filtrar um pouco isso. Então, eu acho que às vezes você reconhecer que você não dá conta do que está vindo no conteúdo é o primeiro sinal para você cuidar desse jovem da sua família. Se você não dá conta de ouvir, porque isso envolve outras questões suas culturais e de relação com a comida e com outras coisas, procure alguém que vai ouvir. Porque se você não consegue, alguém precisa ouvir. E é melhor que seja alguém que vai curtir ele, que vai poder entender esse processo. E que não seja um ouvido julgador. Que não seja só um ouvido do que coisa horrível, que absurdo, das pessoas ficarem chocadas. Porque tem muito isso, né? Jovem já tem esse movimento da cultura. A gente falou isso na semana passada, de chocar, de ser diferente, de causar. Aí ele começa a causar com isso, né? Então ele começa a falar que ele é obeso, porque ele come muito. Ah, eu tenho compulsão, viu? Não chega perto de mim, senão eu vou comer tudo. Ele gosta de causar. Isso cria uma questão social, né? Meu Deus do céu, ele vai comer tudo. É verdade. Entendi. Bom, então, resumindo, é yin ou yang, né? Ou ele pode comer demais, comeu demais. Aí, por conta desse fardo pesado, das pessoas ficarem falando, nossa, você come demais, você come demais, come demais. Aí pronto, aí não come mais nada agora, porque um tá relacionado com o outro. E os pais que estão aí desesperados, estão com os filhos obesos em casa, adolescentes, o que eles podem fazer? Procurar terapia. E também eu acho que é o primeiro sinal. Talvez, uma coisa que eu estou pensando é talvez esse pai, essa mãe, de poder incentivar esse jovem de alguma forma. Não sei, Gui. Eu acho que tornar esse processo... Se você vai precisar trabalhar com essa questão do terapeuta, e depois, ou ao mesmo tempo, trabalhar com o médico,
Vamos fazer isso de uma maneira mais tranquila, gente. Não vamos falar, meu Deus, ele precisa resolver o problema dele. Você tem um problema com a comida, então você vai fazer terapia. Porque essa pessoa não vai querer fazer. Eu acho que primeiro é tornar esse ambiente que você vai levar para falar de outras coisas. Ó, eu acho que é legal que você tenha um espaço para você se ouvir, para você conversar. Que comigo não tá rolando, a gente não tá desenvolvendo isso aqui. Vamos procurar um lugar para você ficar à vontade? Vamos falar com uma pessoa que pode conversar com você de tudo, que pode falar do que tá acontecendo com a sua vida, e não foca na comida, não foca nesse problema. Você sabe que isso é um problema, isso já foi apontado pro médico, isso já foi apontado por ele, todo mundo meio que sabe. Vocês falam isso o tempo todo. Se você tornar esse processo o principal da busca por ajuda, ele vai estar num primeiro movimento de negar, porque ele não vai ver isso um problema, ou ele não quer resolver dessa maneira. Então, torna isso um outro espaço. Vamos falar de outras coisas? Vamos tornar esse espaço para você falar da sua vida, do seu relacionamento com a sua namorada que você terminou, ou falar da sua mãe, sabe, que sua relação tá difícil comigo. Torna um espaço de acolhimento para outras questões, porque a comida vai aparecer. E a gente começa também, na terapia, a poder aprofundar mais isso. A gente está falando aqui muito por cima, mas na terapia a gente começa a aprofundar que relação é essa que ele está criando com a comida e com o afeto. Isso vai aparecer na terapia. Para ele poder ter essa percepção junto com o psicólogo, não é só nosso e não é só dele. Não é que a gente também vai desvendar isso, eu já sei de cor. Eu vou fazer isso com ele. Porque eu também preciso entender onde é que isso está com o paciente, onde é que isso está na vida dele. Então isso vai aparecer na terapia. Talvez se o pai quer ajudar e ele recusa o atendimento, não é por essa questão. Procura para outra coisa, entendeu? Terapia tem para tanta coisa, sabe? Às vezes para você ter um amigo, às vezes é para você só falar mal de mim, sabe? Tipo, mãe como mãe ou pai. Ai, meu, vai lá falar mal de mim, que você não fala nunca para mim, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Torna um espaço para outras coisas, Entendi. Porque essa questão vai aparecer. Entendi. Legal, bacana. Eu tô vendo que o pessoal tá mandando vários coraçõezinhos aí, eu estou amando, a gente ama coração. Eba. Pode meter o dedo nesse coração. Envia, eu não sei se eu comentei isso no começo da live, tem o ícone de aviãozinho aí, pode mandar para as pessoas que precisam assistir essa live, tá cheio de pai e mãe aí com adolescentes dentro de casa. Envia para os seus amigos para eles poderem assistir e acompanhar aqui com a gente. E agora a gente vai entrar na polêmica de novo, igual na primeira live, sempre, né? Que é os eletrônicos. Ai, gente, lá vem. Em que momento, Guilherme do Céu, o celular e o videogame, eles se tornam vilões? Como que isso... A gente... Olha, esse tema... eu sei. Eu acho que ele é mais polêmico que a alimentação, vai. Eu tô até suada, porque eu sei, eu sei que lá vem bomba. Que é muito complicado, né? Eu acho que... Na outra live a gente já tinha conversado que é difícil para essa geração, porque eles já nasceram dentro desse sistema, dentro dessa, né, dessa questão tecnológica, já virou... Eu não lembro, teve até uma pessoa que comentou na primeira live, nosso celular já virou extensão do nosso corpo e tal, né? E nós que somos adultos é difícil, imagina para quem está nesse processo de amadurecimento, né? Então, vamos lá. Que momento a gente deve ficar preocupado com esses jogos e com esses benditos eletrônicos? Olha, esse tema eu acho mais polêmico que a alimentação. Hoje a gente tá bem polêmico, né? A gente veio aqui para falar de tabus, que o negócio tá puxado. A gente vai só piorando para chegar no terceiro ainda, que é mais polêmico ainda. Mas esse é muito polêmico porque... Já pega mais água, gente. Porque esse tema da internet, ela envolve tantas outras questões e ela é tão recorrente no nosso debate, na nossa vida, que fica complicado você querer trabalhar e dizer que o que a gente vive, o que a gente faz é ruim. E isso a gente diz um pouco do eletrônico. E a gente falou um pouco da alimentação, né? Que a alimentação ela ainda é mais essencial, mas o eletrônico ele tá quase indo aí, né? Quase um essencial, porque a pandemia mostrou muito isso. Aí a gente volta a falar disso. Acho que nesse momento é onde mais se intensificou isso. A compulsão e há também a questão da internet. Porque você chega e para pensar que você não tem mais o seu ambiente físico, de escola, de ambiente de troca de inglês, de outros cursos, lugares onde você trocava experiências e saía de casa. E fica a sua casa. Onde é que você está tendo todo tipo de conteúdo que você precisa? Onde é que você está tendo um canal com o mundo, já que o mundo está lá fora fechado? Com a internet. E aí isso piorou, intensificou. E os pais sambam nessa história toda vez. Meu Deus, eu deixo ou não deixo? Ele joga ou não joga? Ele só tem 5 anos, ele tem 15 anos. Ele ficou a madrugada jogando, ele ficou a madrugada na internet, no WhatsApp. Eu acho que primeiro de tudo, vamos acalmar os corações, gente, relaxa, porque assim, nem tudo é tão pior quanto parece. A gente cria um cenário de que, meu Deus do céu, meu filho é um viciado na internet, eu vou internar em clínica. Calma. Vamos baixar um pouco essa emoção. Vamos começar devagar. Primeiro, eu acho que tem que entender como que é esse funcionamento em casa.
Porque é muito comum que esses jovens e adolescentes já venham de um ambiente onde, pelo menos, a internet é tranquila, a internet, e eu tô falando no geral, de celular e de videogame, onde isso já faz parte da cultura da casa, onde o pai sempre trouxe isso, a mãe sempre falou, a mãe trabalha com isso, o pai trabalha com isso, então isso dele tá desde pequeno vendo isso. Então já tem uma cultura da casa. Tem casa que não tem, tá? Tem casa que isso ainda é mais tradicional, onde a internet não faz tão parte disso, e que ela chega em algum momento com o adolescente, ela não vem pelos pais. Entendi. Tem esse processo que vem muito pelo jovem e não por eles. Então, primeiro de tudo é entender de onde vem essa cultura. É dele. Então, tipo, olha, na minha casa, Guilherme, a gente não gosta de internet, a gente não usa, a gente trabalha só fora o dia inteiro, a gente nem tem Wi-Fi em casa, a gente só tem a internet de celular para trabalhar. E ele começou a trazer essa história de videogame, ele quer comprar um videogame, ele quer comprar um celular, ele quer comprar a internet, e isso é mais complicado, porque ele está trazendo uma cultura que é fora da cultura da casa. Então isso entra em conflito com os pais. E aí é onde eu acho que tem mais dificuldade desse jovem poder aproveitar do ambiente eletrônico ou do ambiente virtual, porque na casa dele meio que vai ser um tabu. Então ele já está quebrando um pouco com o que é certo na casa. Então Meio ele já está errado aí. né? Então, tipo, por que você está jogando? O que você já está jogando numa coisa que a gente não conhece aqui em casa como real? Isso já vai trazer uma consequência para esse jovem. E também tem aquele cenário onde a família já aceita. Então é mais comum que esse jovem, onde cresceu com a internet, porque os pais trabalham com isso o tempo todo, vai consumir isso desde pequeno. E aí, eu acho que a gente começa a trabalhar com outro ponto, que é o mais polêmico ainda, que é a questão do controle dos horários. Controlar coisa para adolescente e jovem é quase impossível, tipo, é uma tarefa muito complicada, porque controle para um adolescente jovem, quando você diz que você está ultrapassando o tempo, você está perdendo o controle, você não tem controle de mais nada, isso soa para o jovem, para o adolescente, parece que você está, tipo, sei lá, dando uma facada nele. Ele escuta isso e ele fala, meu, vou virar um dragão. Isso é um inferno. Eles escutam como se fosse um demônio, sabe? Tipo, como assim controle? Eu tenho controle de tudo, sabe? E aí não tem. Mas ele não quer lidar com isso agora, sabe? Então não fale controle. Vamos falar assim, tá, vamos evitar esses usos fora do horário. Então o que é isso? Se a gente trabalha e estuda, você não vai poder evitar a internet nesse movimento. Os pais e a família trabalham, então vão ter que ter internet. Qual é o momento que ele tem que parar? Não é o controle do horário. É o momento em que ninguém mais vai usar. Então, primeira dica, pais e família. Se você quer que seu filho pare de usar muito internet e videogame, então você para de usar o celular um pouco. Porque ele vai jogar isso na sua cara o tempo todo e vai trazer isso o tempo todo pra gente. Opa. Guilherme, eles querem controlar meu horário, mas meu pai e minha mãe estão vendo Netflix até as 3 da manhã. Por que eles podem? Aí eles vão falar, porque eu sou adulto, eu trabalho, pago conta, e vocês vão ter que obedecer e estudar. E ele fala, mas isso não faz sentido. Obviamente não faz sentido, gente. Isso, eu quero que os pais entendam, isso não faz sentido nenhum, porque ele está lidando com a questão, o uso da internet. Se eles podem, eu também posso, porque eu também pertenço a essa casa. Por que eles podem usar? Só porque eles são adultos? Mas todo jovem usa. O fulano da casa do lado fica até as 2 da manhã jogando videogame. Por que eu não posso? Aí você entra num combate eterno da família ficar discutindo com o filho o que não pode, o que não pode. O que é certo e o que é errado. Se a gente não vai conseguir entrar nesse debate muito sério, então vocês começam a dar um exemplo por aí. Se você quer que seus filhos, ou futuros filhos, ou netos, sobrinhos, entendam que isso não é principal, que o uso da internet ela não é principal, então demonstre isso. Então torne esses momentos onde vocês não estão na internet mais legais que quando estiver com a internet. E eu gosto de trabalhar muito isso na clínica com eles, e eu dou essa dica para os pais. Às vezes esses jovens, essas crianças adoram jogar, gente, jogo de tabuleiro, ou jogo de carta, ou jogo de, sei lá, de qualquer coisa, de desenho, de papel. Então, gente, já que vocês vão ficar jogando cada um no seu celular, então por que não fala, olha, gente, vamos jogar hoje em casa? Vamos pegar o jogo, sei lá, que a gente tem aqui, vamos pegar o War, vamos pegar esse jogo que você jogou com seus amigos, vamos jogar aqui, com o pai, com a mãe, com a irmã, fora da internet, um jogo de papel, um jogo, meu, que às vezes é o Uno, sabe? Que é um jogo tipo, nossa, mas super baratinho, super fácil. E muitas vezes eles vêm pra clínica jogar comigo isso, porque eles querem essa interação. Então, jogo, gente, é interação. Então, eu quero falar, além disso, por que é polêmico. Você está trabalhando com uma questão de prazer, e você trabalha com muita interação. Não só interação com as pessoas que estão jogando com você online, porque às vezes tem jogo que é multiplayer, onde envolve mais de uma pessoa, e cada um no seu canto. Às vezes é um jogo que é só ele mesmo, ele por ele mesmo, mas tem uma interação dele com a internet e com o jogo. Qual é a relação que ele criou ali, entendeu? Porque se você parar para pensar, jogos muito competitivos, eles desafiam muitas vezes esse jovem a serem melhores, a serem diferentes.
Só que eles são melhores diferentes, não é porque eles estudam e tiram 10, que nem o pai quer que ele seja, sabe? Você tem que tirar 10 e estudar. Isso é meio que ele fala, é minha obrigação, né? Eu tenho que fazer isso. Às vezes tem uns que nem querem, mas eles vão ter que entender que em algum movimento eles são obrigados. No jogo, ele não é obrigado a ser o melhor. Se ele quiser, ele pode desligar, entendeu? Se ele quiser, ele não precisa competir. Se ele quiser, ele troca o jogo. Se ele quiser, ele fica montando casinha no The Sims. Ele não precisa competir com ninguém. Mas se ele se coloca no papel de ser competitivo, ele quer ganhar, ele quer falar, eu quero ser melhor nesse jogo. Isso está trazendo um valor que ele considera. Então, a competição para ele é importante. Competir por uma coisa que ele gosta deixa ele animado, deixa ele com vontade de fazer as coisas. E muitas vezes esse adolescente não tem vontade de fazer nada fora do mundo da internet, porque nada é tão competitivo ou tão legal quanto o jogo. E isso eu já dou uma outra dica para os pais. Se vocês quiserem disputar com um adolescente jovem, nossa, mas jogo, né, não é tão interessante como a vida real. Gente, o jogo é muito mais interessante. Se a gente for disputar com isso, a gente perde. Porque lá tem muito estímulo, tem muito jogo, tem muita cor, tem cor, tem bichinhos, tem arma. Você não vai conseguir disputar. Não, então não disputa. Camada, né? Cada nível é mais. O negócio vai virando outra coisa, né? O dinheiro que você coloca, eu sei pelos meus irmãos. Eu tenho irmãos adolescentes e eu fico assim, Lucas, por que você tá fazendo isso? Você vai gastar dinheiro com isso? Então, é complicado, porque como você disse, para ele é um máximo. Ele quer aquela roupa do negócio, ele quer gastar dinheiro naquela roupa do personagem, né? Acho que aí já não sei se e aí você entra a autonomia dele querer escolher a roupa, dele querer, sei lá. Tem muito isso. Uhum. Tem muito desse movimento da autonomia e também tem dessa relação, gente, que aí a gente vai filosofar um pouco. Eu vou filosofar rapidinho e volta, hein? É 2 segundos. Se a gente for pensar que esse jovem tem uma vontade de competir, lutar, conquistar e guerrear, a gente vive num mundo onde isso não é muito legal, né? A gente para pensar, o nosso mundo é muito burocrático, ele é bem chato em muito movimento, onde a gente faz coisas muito repetitivas, onde a gente tem muita obrigação e muita responsabilidade. Aí você disputa e joga isso pra ele, com um menino de 15, 14 anos, que ele vai cagar pra essa história, né? Entendeu? Tipo, responsabilidade, sabe? Que saco. Mas aí o pai e a mãe querem trazer, nossa, isso é muito importante, filho, que você vai fazer isso a vida toda. Aí ele fala, gente, mas isso é muito chato, isso não me dá tesão, eu não tenho prazer nenhum nisso. É diferente de você pôr num jogo onde ele vai lutar e ele vai ganhar. E tem a conquista por ele mesmo, sabe? Ele fez sozinho. Ele não precisou pagar conta para isso, ele não precisou ficar responsável, descansar, trabalhar que nem o pai 12 horas por dia para fazer tal coisa. Ele fez de uma maneira que fluiu tão fácil que ele nem contou o tempo. E aí aquela coisa do jovem perder o tempo na internet. Ele nem sabe o tempo que ele perdeu, porque o tempo online é um outro mundo, né? Se a gente for disputar, o tempo online nem é cronológico, ele não existe 2 horas de jogo. O jogo depende da partida, ou depende do movimento, ou de quem tá online, ou de quanto você aguenta, quanto você tá cansado, ou quando você perde. Tem gente que também desliga quando perde, né? Eu vou até ganhar. Quando eu perder, eu paro. Isso não conta no relógio. E às vezes o pai quer contar, sabe? Você tem 2 horas para jogar por dia. Beleza, mas aí deu as 2 horas, ele tá no meio de uma partida. Gente, se você joga videogame e tá no meio de uma partida e você desliga, é uma das maiores frustrações que você tem. Porque você fala, mano, se eu tivesse meia hora, eu finalizava, entendeu? Nossa, então, às vezes, o pai e a mãe que quer entender, entende primeiro o jogo que ele tá jogando, né? Uhum. É muito difícil. Entende? É muito difícil. Nossa Senhora. É por isso que eu falei que é polêmico, porque a gente vai muito no subjetivo das pessoas, da família. O que essa família considera de jogo? Porque se antes a gente falava da comida e a família já aponta como uma coisa ruim o excesso, a falta, imagina num jogo onde eles não consideram isso essencial e veio depois da geração deles, onde eles veem que as crianças tornam isso essencial para eles. Então isso é pior ainda para os pais e para a cultura da família poder lidar. Porque eles falam que isso não existe no universo deles, isso nunca existiu. Eu nunca precisei disso para ser jovem. Eu nunca precisei ter essa relação de prazer no videogame que nem eles têm. Só que isso é complicado a gente trabalhar, porque a gente tá trabalhando com gerações. Então você trazer esse discurso da sua vida é muito lindo pra ele, mas ele vai falar, nossa, caguei, mas na minha vida tem, sabe? Todo mundo joga e eu vou falar o quê? Ai, meu pai falou que eu não preciso disso pra jogar. Acho que eu nunca conheci um que fala isso, sabe? Que chegou e falar, então eu não jogo porque meu pai falou que eu não preciso jogar. Que pra ser adolescente, eu não preciso jogar videogame, porque meu pai não precisou. Nunca vi isso. Ele vai jogar, porque isso talvez traz muita identidade, traz muito dele. E muitas vezes na terapia a gente trabalha com esse jogo para a gente poder começar a encontrar o próprio jovem. Porque às vezes ele se perde nesse mundo real, e aí é onde aí vem o vício, e ele se torna só essa persona virtual, sabe? Ele se torna só esse jogo. E tudo no jogo é muito mais interessante. E aí não dá às vezes pra gente jogar a realidade o tempo todo pra ele.
Em algum momento, os pais vão ter que trabalhar isso, por questão de horário, de dormir. Isso entra muito da educação, tá? A educação dos pais, eu acho que não quero nem chegar nesse ponto. Também tem uma questão que a educação a gente não trabalha. Até como psicólogo, a gente não vai trabalhar a educação da casa, a educação da família. A gente vai trabalhar o que é que está sendo pior ou melhor para a saúde mental dele e da família dele também. Então, se ele vai jogar, independente do que você faça, então, primeiro, conheça esse jogo. Que jogo é esse? Entende por que é tão legal. Qual é o prazer que está vinculado? O que ele se identifica lá? Porque nesse jogo, às vezes, ele tem muita identificação. E muitas vezes esse jogo diz muito dele, da história dele. Quando você conversa com esses jovens e adolescentes sobre os jogos, os desenhos que eles assistem, às vezes são eles que estão lá, sabe? Eles se identificam muito com esses. E você vai perguntar, isso não tem nada a ver, às vezes, com a história de vida deles. Mas, na relação que ele criou de sentimento ou de empatia, isso diz respeito a ele. Porque, às vezes, tem um valor que ele considera ali. Às vezes, ele tem um valor que ele acha incrível nele e um personagem do jogo tem. E ele fala, nossa, que incrível, me encontrei, sabe? Coisa que eu não tenho aqui fora e tem no jogo. E a gente pode trabalhar com esse jogo. A gente pode tornar esse jogo uma fonte da pessoa se identificar e se conhecer. Entendi. Isso é a parte legal. Só que se identificar e se conhecer não pode ser só esse universo. Então, se ele vive só para isso, aí que a gente tem a preocupação. Aí que a gente começa a ver os pais descabelados e preocupados de internação. Aí que a gente trabalha mesmo com uma compulsão. Onde ele deixa de tomar banho, onde ele esquece de comer, ele nem fome mais tem, ele só joga, ele esquece das tarefas, ele se perde. Aí realmente não tem o que fazer, gente. O pai vai ter que agir e a mãe vai ter que falar, peraí, socorro, causou, vamos chamar médico, vamos levar você para fazer exame, terapeuta, vamos cortar um pouco desse uso, vamos trabalhar um pouco com esse movimento, porque assim, quando a pessoa chega nesse nível, jovem adolescente, não tem muito como você ficar muito debatendo. Chega num ponto onde você precisa agir. Depois que você age, pode ter sido horrível, entendeu? Você vai agir de uma maneira que ele vai odiar, ele vai falar que te odeia, ele vai jogar, ele vai querer brigar com você, ele vai te xingar, de tudo que você imagina. Você vai ver o seu filho um bicho. Só que você sabe que isso é importante. Depois que você teve esse movimento, onde as coisas começam a ficar mais calmas, entre aspas, ou pelo menos tem mais controle, onde ele está tomando banho, onde ele está comendo, onde ele está indo para a escola, aí a gente começa a trabalhar numa outra relação, onde volta ao jogo, onde volta mais algumas horas de videogame, mas ele vai fazer uma terapia, onde ele volta o jogo, mas ele faz um kung fu, faz um futebol, onde volta o jogo, mas ele tem um jogo de tabuleiro para jogar com a família. A gente começa a trabalhar não só com a proibição, não só com o corte. A gente começa a trabalhar com a negociação. Isso é muito importante para o jovem. A gente falou isso na live passada. Falamos mesmo. A gente tem que negociar. Só que a negociação ela aparece depois. A gente está trazendo quadros muito extremados, onde negociar não vai ser o suficiente. E ele não está pronto para negociar. Porque para negociar, as pessoas têm que estar num pé de igualdade, né? Ele tem que ter um pouco de noção, um pouco que ele está mal, ou que ele vai topar o negócio. Se ele está num nível de compulsão muito alta, ele não vai ter essa noção da realidade. Ele só vai querer jogar. E aí, tudo que o pai faz para não fazer isso, ele é o vilão. E aí acaba virando aquelas guerras dentro da família. Então, no primeiro momento, a proibição ela é... Só que a gente não para aí. Às vezes os pais querem parar aí, entendeu? Mas ele joga. Nunca mais ele acessa a internet. Imagina, você tem uma compulsão, um vício, né? Tipo cigarro. E cortou na hora, nunca mais. Isso. Vai pirar com certeza. Perigoso. A gente faz isso no começo, mas não faz isso para sempre. Faz agora. Tipo, se agora você não tá dando conta, você não tem condições. Eu já vi, você não tem condições de usar isso. Nesse momento, você não vai poder usar a internet. E aí a gente volta a negociar com ele quando ele estiver melhor, entendeu? Entendi. Quanto tempo agora vai ser, pai e mãe? Quanto tempo por semana? Quanto tempo por dia? Ah, Guilherme, mas qual é o tempo necessário? Aí a gente tem que ver como é a dinâmica. Qual é a dinâmica dele do jogo, que jogo que ele joga e que dinâmica é essa na casa. Se o pai e a mãe, às vezes, não estão lá para fiscalizar e eles precisam, então tem que ser no momento onde vocês estão. Então vai ser nesse tempo. Ah, Guilherme, eu tô na noite, 2 horas por noite eu tô lá. Então vai ser essas 2 horas. Ah, Guilherme, tudo bem ele jogar à tarde, onde ele já fez a lição, ele já foi pra escola, então à tarde ele pode jogar. Mas aí depois do jantar, não. Então aí você estipula isso. Isso vai muito de acordo com a família. Tudo é negociável também, depois dessa primeira fase da proibição, onde a gente corta o uso do que está excessivo, e ele vai reagir como um usuário de drogas real, tipo cigarro e bebida, mas dura pouco, e ele não vai morrer por isso, tá? Calma, gente, ele não vai morrer, mas a gente vai evitar, às vezes, um
uma piora do quadro de saúde mental dele a longo prazo. No começo é chocante, no começo faz mal, mas a longo prazo vai fazer bem para ele. Mas vamos tirar um pouco desse discurso do nunca mais. Ele não vai ter internet. Eu vou tirar a internet de casa porque a gente não vai ter controle disso. Vocês não controlam o uso da internet dentro de casa por conta do trabalho, vocês precisam, e vocês às vezes têm prazer de ver série. E no uso social desse jovem, isso não vai existir. Como é que você vai tirar dentro do jovem o universo da internet onde todo mundo tá lá? Ele vai ver um ET, né? Ele vai falar, gente, eu não sei nem o que vocês estão falando, porque Sim. eu não tô mais lá. Por uma proibição onde só ele tem, sabe? E aí, isso é complicado porque acaba criando um jovem à parte, sabe? Isso é uma outra questão também. Entendi. Então, resumindo, quando extrapolar, passou do limite, tirar, depois negociar e também tentar encontrar outras maneiras de distrair esse jovem, né? Seja aulas extracurriculares ou ficar em família. Isso. Aí vai um papel mesmo do jovem junto com a família, junto com o terapeuta, para poder encontrar preencher essas lacunas que o jogo vai deixar. Isso. Mais ou menos isso, né? Muito bem. Isso aí. Ufa! Nossa, achei que a gente não ia sobreviver a esse tema. Até que foi rápido, você nem sei se eu demorei muito, hein? Olha lá. Até que foi rápido, mas agora, para a gente não se perder muito, né? Que já a gente vai abrir as dúvidas. O último tema que a gente separou para falar um pouco sobre as consequências de um sofrimento emocional não tratado é um tema bem polêmico, né? Assim, delicado, bem delicado. Algumas pessoas, eu percebo até que algumas pessoas têm resistência de conversar sobre isso. Sim. Porque eu não sei, acho que é meio tabu, assim, é uma coisa meio que parecido com suicídio, né? A pessoa já quer conectar uma coisa com a outra, tal, que é a automutilação, que a gente até conversou um pouquinho na última live, nós falamos, né, sobre uma breve introdução para esse jovem talvez realizar uma descarga de adrenalina, vamos dizer assim, e tá com medo. Vamos falar sobre isso agora. Como a gente deve lidar. A gente descobre que um jovem está se automutilando, o que a gente pode fazer para ajudar, enfim. E por que acontece? Vamos lá. A gente deixou o mais polêmico para o final e às vezes a gente tem menos tempo para falar dele. Talvez seja o que mais a gente precisa de tempo para falar. Então, alguns apontamentos importantes para a gente não perder essa. Eu acho que você trouxe muito bem da resistência que a gente tem de falar disso. Porque a gente está falando de um tema onde é muito físico, né? E a gente está até travando. Voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô falando aqui, tô ouvindo? É porque... Ai, meu Deus. Senhor, eu tô te ouvindo, Gui, normal. Então tá, vocês estão me ouvindo, eu vou continuar falando. Se eu travar, vocês me dão um toque aí também. Bom, qualquer coisa, se a gente extrapolar muito tempo, Gabi, você travou. Mas eu tô com você, tá me ouvindo, né, Gui? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. É porque eu acho que tem um tempo de delay, sabia? Eles recebem depois o sinal. Ah, meu Deus. Tá. Bom, eu vou continuando aqui. Vocês vão me anunciando se travou e não estão me ouvindo. A gente falou dessa resistência que a gente tem de olhar para esse tema da mutilação, primeiro com muito medo, porque é isso que você falou. Então, o pai olha um filho e uma filha que se mutila, se cortando, e já associa, meu Deus, ele quer morrer, então ele quer se matar, e a gente já fala do suicídio, que isso é outro tema. E aí a gente tem que ter um outro tema para discutir suicídio, porque é um tema muito complexo. Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que tirar um pouco desse preconceito que a gente tem, tá? Se mutilar e se cortar é uma coisa muito séria. Eu acho que desses 3 temas é onde a gente tem que agir mais cedo, onde a gente tem que ficar mais atento, porque a gente está falando de uma questão física, né? Então, quando a gente está começando a se machucar fisicamente, não vai demorar muito tempo para a gente ter um resultado real, físico no corpo, sabe?
Então, eu acho que a gente tem que ficar mais atento ainda para a automutilação, que são dos mais difíceis de identificar. Porque o jovem esperto, né, gente? Ele está lidando com pessoas adultas, quase adultas, né? Inteligentes, muito, muito espertas, onde elas sabem esconder. Eu acho que primeiro de tudo é entender que se ele quiser cortar, ele vai arranjar. Então começa por aí. Que os pais começam a ter aquele movimento, tira tudo que corta de casa. Ele vai arranjar um jeito de cortar, gente, de alguma maneira, tá? Eu sei que tem gente que tem que evitar, que tem maneiras de você poder evitar se a situação está muito grave, onde ele não tem controle, ele pega a primeira coisa que corta, mas quando ele quer, ele vai cortar. E ele vai saber, às vezes, onde cortar. Então você não vai esperar, muitas vezes, um corte no rosto ou um corte no pescoço, porque isso é visível. E isso ele sabe que vai machucar, isso ele sabe que é uma coisa onde ele não vai ter controle, ou onde ele não tem condição de lidar com isso, porque as pessoas vão olhar e falar, que corte é esse, sabe? Aí ele perde um pouco do controle. Porque até na automutilação, às vezes, eles gostam de trabalhar com o controle. Quando a gente mutila, gente, o corte, que a gente está falando do corte, mas tem um outro tipo de mutilação, né? A gente tem aquelas feridas, às vezes, onde o jovem gosta de cutucar e ele vai furando com o próprio dedo, aquela ferida vai virando um negócio enorme. Então isso acontece também. Mas a gente também está falando dos cortes. São aqueles cortes dos braços que às vezes tem, fica uma cicatriz, cortes pequenos, mas eles fazem em lugares onde você não vê. Então pode fazer na coxa, ele pode fazer em um monte de lugar. Então antes do pai começar a deixar o filho pelado e falar, meu Deus, cadê seu corte que eu preciso ver? Eu acho que a gente tem que começar a entender o que é isso nesse adolescente. É um tema muito polêmico. E de um tempo para cá, Gabi, a gente começou a ver que a internet, a gente falou um pouco disso nos vícios e tudo, a internet ela acabou também sendo um espaço onde esses grupos de jovens que se mutilam começam a criar uma identidade lá dentro da internet. E começa a ter grupos onde eles falam disso, onde eles têm espaço para poder falar da mutilação deles, dos cortes deles. Nossa. Quantas vezes eles cortam, se é gostosa ou não é, por que eles fizeram, e aí o outro fala, o outro comenta, o outro apoia. E o que era para ser uma rede de cuidado de relação de troca, para você sentir que se você não está sozinho nisso, que você não é ET que se corta, acaba virando um espaço onde isso vira glamourizado. Então a gente pode entrar nesse outro tema polêmico. E aí eles tem um pouco do glamour. Vangloriar pelo corte, né? Vejam entendi. Caramba, que é talvez uma maneira do jovem poder ter identidade. A gente sempre fala da questão da identidade do jovem. Isso. Quando a gente falou da comida e do jogo, tem um pouco isso também. A identidade dele às vezes está lá. E aí, às vezes, o jovem tem identidade no corte. Onde ele que corta, isso cria uma identidade dentro de um grupo dele ou para ele mesmo. Uhum. Onde às vezes esse corte já não está mais relacionado à dor e a prazer, ele está relacionado com identidade. Então, ter o braço cortado, ter aquela cicatriz, vai trazer algum status dentro desse grupo. Aí, gente, a gente está lidando de uma maneira um pouco mais dramática, porque a situação é bem grave. Então, a gente atua muito sério aí, como terapeuta e como psiquiatra. Eu acho que é um movimento onde a gente atua mais forte, porque isso acaba criando umas outras coisas em cadeia. E aí a gente pode ficar preocupado com a questão do suicídio, mas isso é uma coisa bem grave. Eu quero falar um pouco, agora se a gente tiver tempo, de que movimento é esse que leva o jovem a se cortar. Se a gente parar para pensar, o corte, gente, a gente está fazendo uma coisa que é até antibiológica, né? Porque a gente tem um instinto de preservação, a gente quer se cuidar. Quando a gente aprende a cair, a se machucar, a gente se protege. A gente sabe que tem essa coisa do fogo, entendeu? Tipo, isso queima, isso dá choque, isso machuca. Às vezes a gente não consegue evitar, mas a gente tem um senso de eu não vou me expor a esse perigo. E se a gente parar para pensar, o corte ele é contra isso. Porque se você está se cortando, sangrando e ferindo, de propósito, então, peraí, você está contra a sua própria vida. E isso causa na gente, como ser humano, um sentimento muito ruim, né? Meu Deus, ele está querendo se matar, ele está querendo acabar com a vida dele. O que eu tenho de experiência com esses jovens é que, quando eles estão cortando, eles não estão pensando isso. Quero morrer. Eles estão pensando assim, essa dor que eu sinto emocional é tão grande que eu preciso dar conta disso. Só que eu não sei falar. Eu não sei dar nome para ela. Eu não sei onde ela tem espaço. Eu corto. Porque quando você corta, existe uma sensação de prazer na hora do corte, que é uma questão do próprio corpo. Ele libera também uns hormônios para a gente não sentir tanta dor. A gente fica um pouco anestesiado. Porque a gente tem que cuidar desse corte. Então o corpo já trabalha para isso, para que esse corte não doa tanto, para que ele consiga cicatrizar logo. Então, quando você corta, tem um pouco de prazer também. Tem a dor, mas tem o prazer depois. Então, no começo, muitas vezes, o jovem gosta dessa sensação do, meu Deus, essa dor imensa, saiu num corte num sangue, e aí parou. Deu uma aliviada, cicatrizei, cuidei. Muitas vezes eles cuidam dos cortes, tá, gente? É comum, tá? O jovem tem noção de passar, que remédio ele passa, se ele põe um band-aid,
se ele põe um machuquinho para esconder, se ele não quer que o negócio fique aberto. Ele, às vezes, ele sabe também o quanto essa ferida pode estar exposta e pode estar ruim. Porque ele não tá pensando, meu Deus, eu vou deixar minha ferida exposta e mostrar para os meus pais meus braços sangrando nessa cena teatral. Não é, às vezes eles não querem nem que as pessoas descubram. Tem uns que querem, tem uns que não. É os que querem, que aí acaba sendo uma forma de confrontar a família, né? Uhum. Se a família fala, meu Deus do céu, esse jovem se corta, aí que ele vai fazer mesmo, sabe? Uhum. Ele vai falar, quando eu quiser causar, eu vou cortar e mostrar pra todo mundo. Não vou nem esconder. Porque aí a família fica chocada e ninguém fala nada. E aí aquele jovem acaba ganhando um poder ali em casa. Isso é uma outra relação. Uhum. E aí caberia um tema só disso. Mas a gente tá falando daquele mais comum. Daquele onde ele tem vergonha do corte, onde ele não quer. Conseguiu? É aquele que controla. E travou. A Gabi travou pra mim, gente. Ai, meu Deus. Voltei? Voltou, fala aí, Eu já ia dar um berro aqui. Que ele utiliza o corte, como não é barganha, né? Mas é uma coisa. A palavra que eu fiquei tão chocada, mas eu consegui entender. Ele utiliza o corte de pressionar, né? Para impactar os pais. Você não quer que eu me corte? Então peraí, né? Mas Uhum. Porque se a gente parar pra pensar, isso causa nos pais, né? Então, obviamente, ele vai conseguir o que ele quer. Se ele queria uma atenção ou ele queria controle, ele vai ganhar ali. Mas isso também é uma maneira patológica, gente. Ele não tá fazendo, muitas vezes, isso de uma maneira que a gente... Às vezes a gente cria um cenário de saúde mental, e eu acho que esse tema serve pra tudo. Que a gente acha que as pessoas são tipo vilões de série que a gente tá vendo, tipo mini psicopatas, psicopatas latentes, onde as pessoas fazem tudo intencional, onde eles são mega maldosos, onde eles não têm coração, eles querem me testar, eles querem me machucar. Calma, gente, esse caso acontece, mas ele é tão mínimo. Vamos entender que, primeiro, ele não quer te machucar, ele não tá querendo causar, ele só não tá bem. E exatamente por não estar bem, ele está respondendo de uma maneira onde ele está demonstrando que ele está doente, onde ele está demonstrando que ele não está bem, sabe? Então a gente tem que começar primeiro a entender que esse corte, essa mutilação, é um sinal de que ele não está bem. Ah, mas ele não está bem por quê? Se ele tem uma vida maravilhosa, se ele estuda, tem dinheiro, joga videogame. Porque às vezes não é isso, gente, é a dor que ele sente. Que dor é essa emocional que ele tem, onde às vezes não tem espaço nem para ele vocalizar, ou para ele mesmo entender, para ele sentir. Ele não se permite? Ele tem alguma culpa? Isso não cabe em casa? Isso tem relação com os pais? Às vezes não tem nada a ver. Isso tem a ver com ele mesmo. Com o próprio vazio do adolescente. Eu acho que a gente tem que falar um pouco disso também quando a gente fala de adolescência. E chega uma hora onde o adolescente sente um certo vazio de identidade. Onde ele fala que eu não sou mais criança, mas também não sou adulto. Me cobram coisas de criança, me cobram atitudes de adultos. Eu não me sinto nenhum dos dois. Então o que eu sou? Eu não sou nada. Esse nada abre um leque para ele começar a experimentar lugares e situações onde ele vai poder ser alguma coisa. E aí tem isso tudo que a gente falou, na alimentação, no jogo e no corte. Então, às vezes, ele pode ser alguém ali, sabe? Nossa, aqui minha voz tem lugar, então essa dor que eu sinto tem um nome, né? Ela é a mutilação, então eu tô me cortando, eu consigo ver essa dor, sabe? Ela é visual. E eu controlei. Eu fiz na hora que eu não tava bem. E quando eu não quero mais, eu cuido da ferida e deixo ela quietinha. E aí eu vou cortar em outro lugar, eu não vou cortar em cima de novo. Eu sei que ali vai doer. Mas eu não vou fazer isso quando eu tô bem. Eu vou fazer naquele momento onde eu tô quase para surtar. Tem um movimento, que às vezes jovem que briga muito, sabe? Eu sei que os pais ficam muito nervosos com isso. Meu adolescente, minha criança, ela é muito agressiva. Ela fala um monte, ela me xinga, ela briga com a mãe, briga com a irmã. Só que se a gente parar pra pensar, isso é até um pouco mais fácil de lidar. Porque tá pra fora. Só que quando ele não faz nada, e quando ele tá quieto, e o que ele faz tá no corpo dele, onde essa agressividade que poderia ser com a avó, com a tia, com a mãe, com o professor, de gritar ou de apontar, tá com ele mesmo. E tá no corpo dele. E que vocês não veem, e que só ele vê. Isso, né? E muitas vezes os pais não enxergam, então não sintam culpados também que eu não vi. Porque se eles não quiserem que vocês vejam, vocês não vão ver. Só que se vocês também começarem a pesquisar para ver, cuidado onde vocês vão se enfiar, mexer nessa situação, sabe? Porque isso pode trazer uma individualidade muito forte para o adolescente e vai piorar um pouco essa situação, onde você vai tomar um pouco do espaço dele e o corpo dele acaba sendo o corpo da família. E isso é ruim para o jovem, isso é ruim para todo mundo, né? Porque seu corpo é seu corpo e parece que seu corpo agora virando um mercado de casa, sabe? Acaba virando tipo assim, deixa eu ver, deixa eu controlar, deixa eu dizer o que pode ou não pode fazer. Então, acho que a gente pode
deixa eu... É. Péssimo. Péssimo. Se você, aquela família, se aquele jovem em algum momento traz isso para os pais, às vezes eles contam, às vezes eles querem trazer, às vezes eles começam a trabalhar e falam, olha, não tá legal, eu quero mostrar para alguém que cuida de mim, né, de casa. E isso acaba virando para aquela mãe, para aquele pai, o controle. Então, peraí, filho, você não tá bem? Então deixa eu ver onde você tá cortando. Quando é que você cortou? Você cortou de novo? Cadê aquele apontador? Cadê aquela lapiseira? Acaba virando uma situação muito ruim. E aí a gente volta de novo com a comida. Acaba virando só o problema, né? Que aí a gente pode associar o começo da live, que era comida, comida, comida. Agora a gente vai focar no corte, no corte, no corte, né? Corte, tudo corta. Então, a gente tem que tirar um pouco desse hiperfoco, sabe? De focar toda hora nisso. Óbvio, isso é um problema e óbvio a gente vai falar disso. Mas a gente tem que trabalhar outras questões que estão por trás ou juntos dessa história. E com isso, o corte vira outra coisa. Onde o corte não é mais necessário. Porque ele começa a aprender que ele tem outros lugares para trazer a dor. Ah, quais são esses, Guilherme? Não sei, vamos descobrir. Eu não consigo trazer para todo mundo. Tem gente que vai descobrir isso na arte, tem gente que vai descobrir isso só falando. Tem gente que vai descobrir isso só sentindo mesmo, chorando ou sentindo aquela dor que às vezes não tem como, gente. Vai doer mesmo e vocês não vão poder tirar isso. E às vezes é necessário sentir e falar disso. Ou jogar para algum lugar, ou trazer para alguém, ou trazer para um amigo, ou trazer para uma situação que caiba, para um teatro. Então, assim, isso tudo a gente vai descobrir juntos. O que a gente tem que entender é, fazer desse jeito, se cortando, às vezes é gostoso, vai aliviar, vai te dar identidade, vai te dar um pouco de controle no começo. O que acontece, às vezes, e eu já acompanhei adolescentes que cortavam muito tempo, e eles começam a trazer depois no discurso deles de que eles nem têm mais dor nem prazer. Sabe? Acaba virando uma coisa... Porque ele não tem dor nenhuma, ele não perde até a graça de poder trabalhar com esse sentimento. Ixi, acho que o Gabriel travou, hein? Mas eu tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Ouviu, então tá bom. É que você deu uma travadinha. Ó, 5 minutos pra gente encerrar. E a gente tem 4, na verdade, não é nem 5 mais. E a gente tem algumas dúvidas aqui muito pertinentes com o tema para responder. São 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Assim que encerrar essa live, né? Daqui um tempinho vai encerrar. A gente abre mais uma só para responder uns 20 minutos no máximo. Fechou. E aí a gente encerra, porque senão não vai ter fim. E aí a gente vai ter que fazer parte. E aí não dá, né? Fechou, combinado. Aí a gente abre rapidinho, aí o pessoal que está aí online, por favor, também, a gente vai dar um tempinho para vocês voltarem, entrarem junto com a gente, para a gente só responder essas questões, e aí a gente encerra. Pode ser assim? Tá me ouvindo, Gui? Tô te ouvindo. Pode ser, para mim sem problema nenhum. Vamos lá. Beleza. Que for mais fácil pra gente. Uma coisa, pra gente encerrar essa questão da automutilação, enquanto a gente ainda tem esses 2 minutinhos, uma coisa que eu fiquei com dúvida na hora que você foi contando, de que maneira isso aparece? É ele que traz? Ele que conta? Né? Como que, se o corte é escondido, se o corte é escondido, a gente não consegue ver, em que momento isso aparece? Né? Como que... Legal, gostei. A terapia aparece para mim comum é que tem algum amigo que falou para ele que ele precisava falar disso. Ou em algum momento ele se sente seguro com o terapeuta ou com a pessoa que ele está acompanhando, que ele pode falar de um segredo. E aí pode ser um momento onde a gente começa a trabalhar mais com a intimidade ainda da relação terapêutica, onde ele sente que ele fala, eu tenho um tema que eu não falei pra você, eu tenho um segredo que eu não contei, sei lá, a gente tá 5 sessões juntas. E ele nunca falou disso, porque os pais não veem, e ele não viu também, ou ele não quis falar. Só que chega uma hora que ele sente que ele tá tão confortável e cabe aquilo que ele quer dizer. Ele fala, então tem uma coisa que eu queria falar pra você. Então, eu me corto. E aí vira um tema da sessão essa história. Às vezes é tipo 5 minutos pra... Isso é bem comum também a identificação. Eu não acredito que eu vou ter 5 minutos para falar disso. Mas, como isso já apareceu, isso já começa a ser mais fácil de a gente falar.
Isso vai aparecer em outro momento. Mas eu sinto que muitas vezes eles têm que estar à vontade para trazer isso, sabe? Vem de uma coisa muito da intimidade da relação que ele criou, ou realmente de amigos, ou que fala assim, olha, você sabe, você tá fazendo terapia? Ah, tô e tal. Você falou pro seu terapeuta que você se corta? E às vezes eles falam, olha, eu tô falando que minha amiga, ela tá surtando que eu tô me cortando. Se eu não falar pra você, deixa eu falar desse tema pra você. Que às vezes nem ele acha importante, sabe? E alguém meio que falou pra ele achar que era importante. Isso trouxe, isso já apareceu. Eu achei legal porque veio de uma maneira diferente e veio muito dos amigos, veio de uma relação igual, não veio de uma relação, sabe, de poder dos pais ou de alguém que falou com medo. Veio de uma pessoa que tá preocupada e que tá junto com ele no dia a dia e que vai pedir pra ele falar disso. Então isso já apareceu mesmo, dessas duas maneiras. Opa, será que encerrou? Temos tempo? Sim, é porque pra mim tá travando bastante. Não trava a sua voz, mas trava. Você tá meio embaçadinho assim, sabe? Não sei se é a minha internet ou se é a sua. Ah, meu Deus, você também tá aqui quadriculada. Você tá quadriculada pra mim aqui. Deus, o que é isso? É um fenômeno novo pra gente estudar. É. Bom, bem bacana. Eu ainda não recebi a notificação do Instagram que tá acabando, mas eu achei super pertinente esses temas. Eu acho que deu pra clarear muita coisa pra gente, né? Ah, espero que sim. Não, com certeza, a gente poder falar um pouco sobre isso, poder conversar sobre essas consequências é importante, por isso que fica aqui o meu apelo. Mães e pais, se algo está errado, se você notou que tem alguma coisa diferente com o seu filho, adolescente, seja criança, não pensem duas vezes em entrar em contato, em conversar com alguém, com algum profissional. É super importante, porque isso pode ser evitado. Se a gente agir, com antecedência, às vezes a gente nem chega, muitas vezes acontece de chegar já quando tá no talo, né, Gui? Nossa, já tá comendo muito, e aí você fala, meu Deus do céu. Tá, já chegou lá no extremo, e aí fica mais difícil. Então, terapia não faz mal a ninguém, é importante. Além do autoconhecimento, é autocuidado, enfim, só tem a agregar, né? Ó, está recebendo elogios, melhor psicólogo. Ai, gente, obrigado, que legal, que legal. Que bom que deu para entender. Às vezes a gente não sabe se deu para entender, porque a gente fica teorizando tanto, falando tanto, eu falo, ai meu Deus, será que o pessoal conseguiu captar? Porque o que eu acho que eu queria trazer é muito isso, gente. A gente tem que conversar muito, a gente tem que trocar muito. E às vezes o profissional ele vai aparecer exatamente para te informar ou para acolher esses pais também. Então muitas vezes o trabalho com a criança parte primeiro para essa família. E a partir daí a gente pode meio que juntos descobrir qual é o melhor caminho na terapia e do cuidado de como realizar essa questão que aparece para os filhos. Então, acho que é legal procurar ajuda e conversar. Do que vai acontecer aí, se vai ser terapia para a criança, para o pai, para a mãe, para a vizinha, para os filhos, a gente descobre junto, sabe? Então, primeiro dá um sinal, vamos conversar. E aí depois a gente decide. É isso aí. Bom, eu vou encerrar aqui essa, e aí na próxima Fechou. eu só vou entrar para a gente falar dessas duas dúvidas que uma lembra bastante da última live, que a gente vai falar um pouco sobre sinais, né? Quais sinais para a gente entender que alguma coisa está errada. E a outra a gente vai falar sobre quando o adolescente ele recusa ajuda. Então, vale a pena entrar, pessoal. Legal. Que está online, vale a pena entrar. Eu vou encerrar aqui rapidinho e aí eu já abro outra, tá bom? Fechou. Beijo, até já. Até.